Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Raquel Tinker, mais uma vez, com mais um vídeo para vocês sobre, o assunto marketing multinível, que é um dos meus prediletos. Hoje eu tenho mais uma pessoa que foi, assim, vamos dizer, vítima desse sistema. Então, o nosso colega Fábio, ele vai contar a sua experiência em uma empresa de marketing de multinível, tudo que ele passou lá dentro e se ele perdeu dinheiro, se não perdeu. Então, a gente já vai conhecer um pouco mais essa história. Desculpa, gente, que eu não tenho tido tempo de gravar mais vídeos. Eu tô muito apurada na faculdade aqui. Direito é muita coisa para ler, muita coisa para estudar. O mundo não é só de YouTube, né? A gente não vive só de YouTube, a gente tem a vida lá fora também. Mas eu fiquei muito feliz que o Fábio entrou em contato, porque ele tem, assim, uma história bem espetacular mesmo. Assim, ele é uma pessoa bem, bem distinta nesse meio. E tudo bem, Fábio? Tudo bem, Raquel. Prazer estar aqui. Fico até bem feliz de você ter aceitado, né, meu convite, porque eu estou querendo falar sobre isso há muito tempo já. Nossa, com certeza, eu também adoro falar sobre isso, mas assim, igual eu te falei, né, para abrir os olhos das pessoas. E você pode falar a sua idade ou não? Eu hoje estou com 31 anos. 31. Nossa, mais novo que eu. Eu falo para os meus amigos, todo mundo é mais novo que eu. E você nem parece ser mais velho, viu? Ah, Tem cara de 25. thank you. Quem dera, nossa, quem dera. Bom, e como que começou assim a sua entrada no marketing de multinível? Foi você que foi sozinho, alguém te convidou? Como que tudo começou? Bom, começou como acho que 99% das pessoas, né, que tem contato com esse meio. Na época, eu tava com, deixa eu ver, 2014, eu estava com 25 anos. Eu tinha acabado de ser demitido de um estágio, eu estava no último semestre de faculdade. Eu já estava indo para esse lado de marketing digital, né? Já tinha comprado alguns cursos. Na época eu era casado e a minha esposa, minha ex-esposa, ela entrou em contato. Tinha um colega que foi apresentado à Polishop na época. Ele não aceitou, desculpa, mas ele acabou falando para ela e ela falou comigo. É aquela Pra coisa. quem não sabe, o que que é Polishop? A Polishop é uma empresa brasileira do varejo, Uhum. mas em 2011, 2012 mais ou menos, ela entrou para esse segmento de multinível. Mina de ouro. É, eles costumavam usar muito essa fala. Uma empresa de alta credibilidade, uma empresa que já fazia sucesso, por que ela ia entrar numa furada? Sempre falavam isso. Porque para a empresa é sempre melhor, né? Eles ganham muito Né? mais. Se falava assim, o João Apolinário nunca, que é o fundador da empresa, o João Apolinário nunca ia colocar o negócio dele em jogo, né, numa coisa ilícita, ilegal. Mas aí a desculpa de por que que colocou, deixa eu adivinhar. Para transformar a vida das pessoas. Isso. É, sempre a mesma. Transformar o mundo, transformar a vida das pessoas e dar uma oportunidade para as pessoas. Sim. Tá bom, pode continuar. Era só para. Eu já ouvi falar muito de Polishop, eu não sabia direito o que que era. Na época foi uma febre em Brasília. E então o que aconteceu? Uma semana depois, uma pessoa que eu não conhecia me adicionou no Facebook. Aí ele se apresentou, falou quem ele era da Polishop, tudo. E no dia seguinte me mandou ir numa reunião. Aí eu fui, né, aquela mesma coisa que eu acho que você sabe como é que funciona. E quando me falaram, me disseram que era para vender online, né? Eu ia ter uma loja virtual e de fato eu tive, mas o foco não era esse. Recrutamento, né? Exatamente. E aí no dia seguinte eu fui, todo mundo de terno e gravata, aquela coisa assim. Igualzinho. Não muda. Exatamente. Foi uma coisa. Eu estava com o ego ferido, né, por conta da demissão que eu tinha passado. Então eu vi aquele monte de informação, assim, de números expressivos de dinheiro. Aquilo obviamente mexeu comigo, né? Então eu acabei me cadastrando no dia. Foi quanto para fazer o cadastro? Foi, na época era 1.800. Hoje, pelo que Uau, eu soube, já subiu para 2.000. uau, 2 salários Tipo isso. do Brasil. 2 salários. Aí no final, detalhe, eu não vi o processo de fechamento que eles chamam, né? E é sempre aquela pergunta. Eu não sei se na Mary Kay falavam isso. O que você mais gostou? É, sim, Isso também? sim. Pois é, aquela coisa. O que você mais gostou? Aí daqui a pouco vem um outro upline.
O que que você mais gostou? O que que você mais gostou? O que que você mais gostou? Sabe, é uma frase robótica. Sim. Só que nesse dia eu encontrei um conhecido meu. E aí a gente começou a conversar e quem fez o cadastro foi minha esposa, minha ex-esposa. E quando eu vi, já estava pré-cadastrado. E que tipo de produto que era? Eles vendem, eles têm mais, na época eles tinham mais de 1.200 produtos. Né? Sempre, eles vendem uma air fry, Ah, escova de cabelo e detalhe, uma air fry na Polishop na época custava 1.200, sendo que você pode encontrar no mercado por R$ 200. é. E tão boas quanto. Eu comprei uma aqui que faz tudo, que tem 7 funções, por tipo US$ 130. Que É seria isso, dá quase R$ 600, né? isso, mas tipo bem menos ainda. Uhum. Mas aí eles tinham também uma linha própria para venda direta para multinível. Aí tinha energético, um energético diferenciado, revolucionário. Eu acho que Milagroso, pô, isso, milagroso. Tinha também um antioxidante. isso, antioxidante também. E tinha um suquinho era até bom o suco, que 200 ml custava R$ 20. Uau, Tipo, a gente comprava por 10 e revendia por 20. Isso dava 100% de lucro. Aí pergunta, quem é que vai comprar um suquinho de 200 ml por R$ 20? caramba. Né? Eu tô meio por fora de preço, mas o outro rapaz da Rinodê falou também que tinha uma água lá que era R$ 10. E ele falava que achava absurdo. Não, existe mesmo. Eu também já vendi essa água. Pro Ah, é? pessoal da Renaudet. O pessoal pagava assim, tipo de trouxa mesmo. Pra Uau. me ver 4 águas de coco e pagava sorrindo. Mas só pra eu ter uma noção, se for comprar na beira da praia o coco mesmo, quanto que é? R$ 4, 5. R$ 10 você paga 1,5 litro de água de coco. Uau. Mas assim, na Polishop ainda, né, em 2014, eu tava deslumbrado com esse mundo novo que eu tinha conhecido. A primeira coisa que o meu upline, que lá era o Ruby, são aquelas nomenclaturas, né, aquelas graduações. Sim. Ele falou assim: primeira coisa, não conta para ninguém sobre esse negócio ainda, até você receber um treinamento, um tal de 8 passos. E a justificativa era porque vai ter gente que vai, como é que é, pessoas negativas que vão falar Encorajar, é. isso. E aí tá, eu e a minha esposa, a gente não contou para ninguém. E aí no dia Uma seguinte, observação, aqui eles fazem isso também. Elas falam para as mulheres não contarem para os maridos. Falam assim, não, não conta para ele não, espera. Aí elas uhum. falavam assim, é melhor você pedir perdão depois do que não entrar no negócio. E Ai, aqui eles já falavam que, assim, em casal, a pessoa potencializa o seu crescimento. O que eu não vi, não. Nada demais. Bom, aí no dia seguinte eu cheguei lá na casa da pessoa. Eu cheguei lá, era como se fosse um encontro numa casa. E aí ele falou, né, dos 8 passos. Aí agora eu já estava autorizado a começar a falar. Aí eu descobri que não era exatamente venda. Mas também isso é uma coisa que me deixou, eu passei batido. Porque assim, eu fiquei tão fascinado com aqueles números que eu nem pensei nisso. e do jeito que eles mostram, parece que o recrutamento é algo assim super fácil, né? Eles falam, É, isso todo mundo vai querer, vai ser fácil, é só sim, trabalhar muito. eles tem sempre aqueles bordões, né? Os jargões. Lá era assim, aqui é trabalho, meu filho. Aí tá. Depois eu comecei a falar com algumas pessoas, né? E aí eu já comecei a ter as primeiras rejeições. Eu tava recrutando por mensagem. E aí o meu upline falou, ó, você tem que ligar para a pessoa, você tem que falar aquele script que eu te passei, que Aham. tem um script, tinha um script, né, para você falar. Eu comecei a fazer até que deu resultado. Algumas vezes eu levei até bastante gente, mas a maioria, ou quando chegava lá, via que era Polishop e ia embora, outros ficavam até o final, tentava ser educado, alguns me bloquearam em todas as redes sociais, no WhatsApp, né, assim, eu criei até bastante inimizades na época. Uma coisa que subiu na minha cabeça. Todo mundo falava que eu estava numa roubada. E detalhe, quando eu entrei, eu não tinha aquele dinheiro para entrar. Eu tive que pedir para o meu avô na época. Eu lembro que meu pai ele tentou me
me alertar quando eu falei que eu precisava desse dinheiro. Aí ele me falou também da Amway, teve a mesma coisa aqui no Brasil. Eu tenho um primo aqui também que, nos anos 90, ele fez Amway aqui e levou muito prejuízo. A Amway aqui é a campeã do prejuízo, que é a Né? primeira. É o que tem mais gente perdendo. E te perguntar, aí a Amway, ela é a top, a Bambambam, Do que nem eles dinheiro, falam, na verdade, nos Estados Unidos, não, porque nos Estados Unidos a Amway já tem uma fama muito péssima, mas eles ganham muito dinheiro ao redor do mundo, se não me engano, na China. Aqui eles, não sei muito bem como eles sobrevivem, mas é sempre recrutando gente nova, né? Porque uhum. a fama deles aqui é péssima. Nossa, o pessoal aqui odeia a Amway. A minha sogra mesmo também, ela disse que teve contato com uma pessoa da Amway, acho que nos anos 70, 80, e ela disse que foi, assim, traumatizante. É, Eu a imagino que Amway, seja. só que eles ganham muito dinheiro ainda ao redor do mundo. Por Não, isso que imagino, não sempre tem acaba. alguém para... Sempre. Eles sempre falam, sempre tem gente fazendo 18 anos, né, para entrar. Uhum. Eu escutei muito isso também. É. Aí tinha que fazer uma lista de todas as pessoas que você já conheceu na vida. Aí eu fiz isso, coloquei tipo, pessoas de quando eu era criança. Aí fui lembrando um por um. Pá, 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 pá. Fiz uma lista de 600 nomes. Uau! Aí o meu Rubi na época falou, olha, você tem uma lista para bater diamante já. Cada ligação era um estresse, era uma inimizade, sabe? E era aquela coisa, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eles fazem com a cabeça da pessoa que você vira tipo um devoto da empresa, sabe? Eu arrumava briga na internet pela Polishop, sabe? Eu não podia escutar alguém falando que era pirâmide, que eu já ia lá arrumar confusão. Tipo, eu até comentei num dos seus vídeos, né? Se fosse há 2 anos atrás, eu ia te odiar pelo que você falou. Você lembra? As pessoas falam para mim também, elas falam, você está destruindo sonhos, você não sabe o que você está falando. As pessoas ficam desesperadas. Pois é. É E como se assim, fosse uma seita mesmo, é igual falar mal de Deus, assim, para uma pessoa religiosa. Falar mal da empresa, Deus me livre. Para eles é muito uhum. ofensivo. Eu acho que é até mais ofensivo do que falar mal de Deus, sabia? Sério. Eu acho que sim. É que as pessoas não defendem Deus tanto assim, mais. É. Eu percebi mesmo. Mas assim, tem muita gente que concorda comigo, assim, as críticas, comparando com as pessoas que concordam e com as pessoas que me mandam mensagem falando, cara, entrei numa furada. Tinha uma menina que me mandou uma mensagem que ela gastou acho que 3.600 na Geonesse e ela não contou para a família. E ela falou, cara, agora eu tô morrendo de vergonha porque eu não consigo vender e eu vou contar pro meu pai vai falar um monte e eu não consigo pagar e tá tudo no cartão de crédito. Eu fiquei morrendo de dó. Mas, assim, as pessoas que mais entram em contato é nessa situação, ou contando que perdeu, ou para me dar razão, ou que conhece alguém que perdeu, mas as críticas, assim, são mínimas. E você teve muita gente, assim, tentando te abrir os olhos? Tive bastante, assim. Familiares, né, estavam sempre tentando falar que a coisa não dava certo, só que eu comecei a me afastar. E para mim, tipo, minha mãe, meu pai, meus avós, eu até briguei com um tio meu e eu já vou chegar nessa parte também. Eu comecei a me afastar de todo mundo, né, porque eram pessoas negativas, eram ladrões de sonhos. Pessimistas. Então assim, eu não estava conseguindo ter resultados, né, e era sempre aquela mesma coisa. Você não está trabalhando o suficiente. Quando você falava isso para os líderes, eles falavam isso? Não, os seus parentes são contra você, assim, os seus parentes são perdedores, são Basicamente isso. fracassados, não escuta. Uhum. Tem uma coisa assim, eu causei muita confusão na minha família, foi o fato do concurso público. A minha família, ela é praticamente todo mundo aqui em Brasília é concursado ou estuda para concurso. E uma das coisas que eu vi é que, aparentemente, era possível ganhar mais do que um servidor o máximo do que um servidor público ganha em Brasília, que é de 20, 25 mil, mais ou menos. Uau! Então, assim, isso também por influência dos meus líderes. Né? Você começava a falar, você fala com esse pessoal, ninguém vai querer ficar batendo carimbo a vida toda, não. É concurseiro alienado, concurseiro imbecil, sabe? Aquelas coisas assim, sabe? E eu arrumei muito problema na minha família por causa disso. Uau! E, assim, chegou uma hora que eu já estava começando a me desmotivar. Só que eu estava
era aquela culpa, sabe? Que você sente, você... A culpa era sua de não estar dando certo ou você tinha noção que realmente o negócio que era uma furada? Quando que você começou a perceber, puxa vida, isso aqui não é culpa minha, é um negócio mesmo que é falho? Basicamente um ano depois. Mas antes disso, eu ainda tentei outra vez. Os líderes sempre falavam, você tem que, quando você for para a convenção, você vai virar uma chave na sua cabeça que você vai começar a fazer o negócio. Você E viu aí o eu vídeo fui. que eu fiz da convenção também, da Mary Kay? Eu fiz um sobre a convenção que eu fui. E fiz outro também sobre uma convenção que uma jornalista foi, assim, como é que é? Ela foi, como que se fala quando a pessoa vai não identificada? Ela fingiu que era ela entrou só para fazer a reportagem. E foi Uhum. na convenção também. Infiltrada. Infiltrada, é isso que eu estava infiltrada. E é isso que eles falavam para ela: essa convenção vai transformar a tua vida, vai ser o antes e o depois do seu negócio, Uhum. você tem que ir para o seu negócio andar. Sim, era exatamente isso que eles falavam. E assim aconteceu. Eu fui para a convenção, voltei para Brasília. Eu comecei de fato a fazer o negócio com uma certa pegada, né, como eles dizem aqui. O que que te falaram E na convenção que fez ajudou um pouco? foram as histórias, né? Era aquela coisa, assim, os novos graduados, aquelas histórias motivacionais, sabe? Chamaram até um palestrante famoso, Daniel Godrin, não sei se você conhece ele. Não. Pois é, e assim, eu gostei bastante, fiquei bem, assim, naquela época, quando eu estava na convenção, eu pensei assim, nossa, no início do ano eu estava lá naquele estágio, mal sabe eles que eu vou chegar com, dei a volta por cima, agora estou bem de vida, vou crescer. E eu percebi que isso é uma coisa que eles fazem, eles tocam na ferida da pessoa. É. Eu não sei como, porque assim, é uma coisa muito sutil que eles fazem. Eles tocam na ferida da pessoa para você estar sempre lá. E aí o que aconteceu? Eu voltei para Brasília, comecei a ligar mais para as pessoas, tinha um mutirão de contatos, né, que você ligava para, por exemplo, não sei quantas pessoas, para uma ou duas irem na reunião, às vezes fazia o pré-cadastro, depois desaparecia. E assim, eu consegui até algumas pessoas, mas eu vi que era como se fosse segurar a água, sabe? Você tentava criar a sua rede, ela morria, criava de novo, morria, criava de novo, morria. Não, eu ia perguntar, você sentia assim que você tinha que trabalhar o tempo todo? Sim, Que eu senti. percebia na Mary Kay, a mulherada trabalhava assim, sábado, domingo, feriado, qualquer hora, qualquer hora. Uhum. Elas não tinham folga nunca. Nunca, nunca relaxava. Sim. Eu tinha que respirar Polishop. Era basicamente isso que eles diziam. E eu tinha que estar sempre com a vibe lá em cima, que é só assim eu conseguia cadastrar melhor, né? Se eu chegasse, falasse com a pessoa, eu sou uma pessoa naturalmente séria. O pessoal dizia, você não consegue cadastrar porque você é sério desse jeito. Você tem que transbordar felicidade, tem que mostrar que você está alegre, entendeu? Que você está no melhor negócio do mundo, que você está... Enfim, porque eles dizem que a Polishop é o melhor lugar do mundo. E assim, A Herbalife também fala a mesma coisa aqui. E a Mary Kay também. pois é, Todas e elas assim, são a melhor do mundo. na Polishop eles falavam assim, que era por conta da marca ser consolidada, né, ser uma marca do varejo. Nem a Emo emprestava para eles. E porque tem um cara da Emo, olha, eu não vou poupar ninguém, eu vou citar nome, pode? Pode. Tá, eu não vou poupar ninguém. Tem um cara lá que era da Emo, é o Daniel Rui. Não sei se você já ouviu falar dele. Eu acho que eu já vi alguns vídeos no YouTube com esse nome, mas eu não tenho assim detalhes. Ele veio da Emo e hoje ele pelo menos na época, né, ele era o número 1 de lá. Era o triplo diamante imperial. Eu não sei nem como é que tá hoje em dia. Uhum. E era assim, era uma babação de ovo em cima dele, sabe? Você tinha que praticamente se rastejar para os líderes pisar em cima de você. Eles são meio que deuses, assim, né? São santos. Isso. Eu costumava Veneram, cara. Eles veneram. Eu costumava brincar assim, depois que eu saí, que era Igreja Universal do Reino de Apolinário, Daniel Ruri é o Senhor. É bem assim mesmo. É, era igualzinho, sabe? Inclusive na vestimenta. Eu tinha que estar sempre de terno e gravata, até para, tipo, num domingo à tarde, num treinamento, tinha que estar de terno e gravata fechado, assim, aquela coisa, sabe? É, Mary Kay também. Tem que usar saia, tem que usar o terno deles lá, que caríssimo, que você que tem que pagar.
meia calça. Podia estar 100 graus fora, você tinha que estar com aquela meia calça. Exato. Isso é uma coisa que eu nunca entendi, porque eu nunca vi um vendedor, uma pessoa que vende, tá vestido assim. Mas você sabe por que que é isso? É psicológico, é uma ferramenta de manipulação. Porque se eles conseguem controlar o que você veste, eles conseguem controlar muito mais em você. Você tem aquele respeito, não, eu vou usar essa roupa porque estão me pedindo para usar. Aí você vai e usa. Então, o seu inconsciente fica meio que submisso àquela empresa, àquela instituição, sei lá, aquelas pessoas. É um troço muito Uhum. louco. A gente não vê quando tá assim dentro. Sim, e já na Renaudet era diferente, mas eu já vou chegar lá também. Uhum. Tá, continua. Tá boa a história. Final de 2014, do início de 2015, eu trabalhei feito um louco, achando que eu ia bater meu rubi, mas a minha rede toda morreu. Inclusive, eu vou até falar aqui, eu cadastrei o porteiro do meu prédio na época, ele entrou junto com a esposa, aí depois entrou o primo dele, ele ganhava, na época, R$ 900 por mês. Uau! Assim, era muito pouco, sabe? Muito pouco. Assim, ele no trabalho dele, né? Não na Polishop. Sim. Ele ganhava isso, eu até me sinto mal de falar isso, mas eu fiz ele gastar quase que metade do salário dele para entrar na Polishop, para comprar ingressos, para os eventos, sabe? Então é uma coisa assim que eu tenho, isso me pesa a consciência hoje em dia, sabe? Ah, mas você também não sabia, né? Você estava achando que estava fazendo uma coisa boa. Exatamente. Eu achava que eu ia tirar ele da pobreza. Sim. Depois de um tempo teve outra convenção, eu fui de novo. Eu queria levar ele, mas aí ele acabou não indo, ele desistiu. E nessa época eu estava quase desistindo também. Eu te perguntar qual que era a dificuldade, assim, o que que vocês tinham que fazer, além de recrutar? Vocês tinham que fazer aquelas parties para apresentar os produtos? Como que era o processo da Polishop de venda? Assim, que na Mary Kay você tinha que fazer os facial, né? Passar os cremes da mulherada e tal. E para vocês, qual que era o processo? A Polishop, ela era tão descarada que ela nunca sequer falava de produto. Só falava um pouquinho só, mas é porque assim, os produtos se vendem, né? Tá em todas as lojas, então quem quiser saber de produto vai na loja e vê. Tinha que fazer as RFs, que eles chamam, né? Reunião fechada, Oh, ok. e era assim, semanalmente, 2 ou 3 vezes na semana, tinha a RA, que é a reunião aberta, que acontece toda semana, no mesmo lugar que tinha que pagar R$ 10 para entrar. Na época, eu até pensava, isso aí é para custear o local, não sei o quê e tal. Mas depois eu fui vendo que eles ganham muito em cima disso. Eu percebi também. Na Mary Kay também tinha que pagar, Uhum, porque era muita gente sim. que pagava. E eu comecei a fazer os cálculos, tinha também um sistema de treinamento, que era o sistema Winner, que eles diziam assim, esse é o seu oxigênio, você não respira mais sem ele. Eu, tipo, você tinha que pagar cento e poucos reais semestralmente, e aí depois eu fui vendo, né, tanta gente tendo que pagar isso. Quem criou é o Daniel Huri, que é o fundador desse sistema Winner, ele fatura aí na casa dos 2, 3 mil a cada semestre. Eu fui fazendo os cálculos de quantas pessoas que tinham no negócio que pagavam esse sistema, que nada mais era do que um amontoado de vídeo, treinamento motivacional, né, que muitos deles já estão no YouTube, então eu posso pegar de graça, Sim. mas não, tinha que pegar o sistema Winner, porque sem aquilo lá você não conseguia. Eles ficam assim, encontrando várias maneiras de fazer a pessoa gastar, né? Isso, Várias. isso. Na Mary Kay tinha também material como é que fala, de publicidade, assim, a gente tinha que comprar os cartõezinhos deles, não podia fazer em outro lugar, tinha que ser deles, os panfletos, agendas, um monte de coisa, de material, assim, de escritório tinha que comprar também, da empresa. Uhum. E depois que eu saí da Polishop, eu já estava na Renaudet, tinha várias pessoas que vieram da Polishop lá na Renaudet também falavam assim, que na verdade o Daniel Huri ele foi expulso da Amway, porque ele criou esse sistema e começou a ganhar dinheiro em cima, que é a tal da Pronet, que é o sistema de treinamento que ele implantou na Amway. E aí ele foi convidado a se retirar da Amway por causa disso. Quando você saiu da Polishop para ir para a Amway ou você saiu da Polishop, parou e depois você para a Amway, para a Renaudet? Você saiu de uma para ir para outra ou não tinha nada a ver? Não tinha nada a ver. Eu saí. A minha intenção na época era
era tentar o marketing digital, que era o que eu tinha planejado antes de enveredar por esse caminho, entendeu? Sim. Então, eu passei um tempo me dedicando à criação de blogs, né, de nicho. Acho que isso foi uns 3, 4 meses de intervalo. Eu saí da Polishop. Quando eu decidi sair, foi num dia que eu resolvi não ir no treinamento, no seminário, quer dizer. Era um seminário mensal, que tinha que pagar R$ 30, sempre tem que pagar, né? E aí o meu líder direto veio falar comigo, mas eu não te vi lá, o que foi? Aí eu falei, não, eu não fui, dessa vez eu não fui. Aí, pronto. Aí ele, não tô acreditando que você fez isso. Aí começou a brigar comigo porque eu não fui, que eu não ia crescer na vida desse jeito, que ia ser um eterno fracassado, sabe? Aquela mesma ladainha de sempre. E eles sempre falavam assim, não dê desculpa, não aceite desculpas, que o downline sempre vai dar desculpa. Entendeu? Você tem que tipo, ter o controle total da vida dele. Eu faltei o evento e aí brigaram comigo. Sabe? Amizade já era também, né? Não, nem tinha amizade. Não? Foi assim, eu conheci lá, acabou lá. Ah, tá. E aí depois disso eu fui me desanimando. Eu falei, não, isso aí realmente não. Você tinha ficado com muito produto ou tinha vendido todos os produtos? Olha, eu fiquei com alguns. Entendeu? Alguns para consumo mesmo. Um que me marcou mesmo foi, eu tinha que fazer eles falavam que tinha que movimentar a loja. A gente tinha uma loja virtual, Uhum. tem que movimentar a loja, porque uma loja sem movimentação não fica em pé. Uma vez eu fui, fiz uma compra de R$ 300, né? A movimentação era entre 300 e 600. E naquela época eu já estava começando a tirar dinheiro que era para botar em casa, para botar no negócio. Uau. Nesse dia, eu tive uma briga com a minha ex-esposa, sabe? Uma briga tão feia, porque, assim, o dinheiro que era para o condomínio, eu tirei e botei na Polishop. Foi essa a razão da separação ou tem nada a ver? Não. A separação veio um ano depois. Ah, Um tá. ano e meio, mais ou menos. E aí, eu fui vendo que, assim, a coisa não estava fazendo bem, sabe? Eu tava com a autoestima pior do que eu Mais tava quando eu baixo. tinha entrado, sabe? Eu tava me sentindo um fracassado já. Acho que eles ficam te chamando tanto de fracassado que você acaba sentindo, né? De tanto eles ficarem te falando que você é. Sim. Uhum. E aí eu decidi não fazer mais, até porque assim, eu tava no último semestre da faculdade, né, pela terceira vez, eu precisava focar, né? Então eu parei, eu falei, não, eu vou focar agora e depois eu vou continuar. Acabou que nesse meio tempo eu me dei conta que, sabe, era o que eles sempre diziam, né? Se você faltar ao evento, essa chama vai se perder e você vai desistir. É, Em outras palavras, você vai perceber que que você foi um idiota. sim. E foi o que aconteceu. Eles não querem que você tenha raciocínio nunca. Se você Exatamente. pensar, você tá vendo que é uma furada. Exatamente. E tinha uns bordões, né? Você tinha que, para você se dar bem no negócio, você tinha que ouvir, confiar e fazer. Que você tem que aceitar tudo que seu upline fala. Se ele falou para você comer lixo, tem que falar, sim, É. senhor, que eu vou comer lixo. Coachable. Aqui eles falaram coachable. Tem que ser ensinável. Ensinável. É. Eu não era Eu, coachable. não era, não? Ela me fala, desde o início ela falava, você não é coach, porque eu perguntava tudo, mas como assim? Tudo eu perguntava, ela falava, você precisa ser coachable, você não aprende, você não consegue aprender, você não me deixa te ensinar. Ela ia falando do começo até o final, eu fui assim. Pois é. E assim, eu fui vendo também que as vendas são muito difíceis, sabe? Os produtos são muito caros. Caros. E assim, a loja virtual, eu tinha uma loja virtual, só que quem é que vai comprar na minha loja virtual, sendo que existe a loja virtual da Polishop? O multinível da Polishop era Polishop com você. O site era polishop.com.vc/o seu ID, entendeu? E quem é que ia comprar no meu ID, sendo que existe a polishop.com.br? Né? Inclusive, na Se época, você seja uma super celebridade com milhões de seguidores, ninguém vai entrar na tua loja. exatamente, Muito tráfego. exatamente. E depois, naquela época, eu voltei a estudar o mercado de afiliado, marketing de afiliado, Uhum. e eu não sei se você conhece a plataforma Lomadi.
Não. Não? É uma plataforma de afiliados de grandes e-commerce, né, do Brasil. A Amazon tá lá, a Cultura, as lojas americanas, sabe? E naquela época a Polishop estava lá. Hum. Você ganhava na sua loja virtual 5% de comissão. Se você divulgasse o link da Lomadi direcionando para polishop.com.br, era 6%. Então, assim, eu comecei a me sentir um otário. Eu comecei a me sentir um idiota. A verdade é essa. É muito pouco. Exatamente. Tanto de E, trabalho. e eu comecei passei 4 meses mexendo com marketing de afiliados, até que me mandaram um convite da Renaudet. Eu já tinha ouvido falar da Renaudet, e aí o discurso agora foi diferente. Eles focam em vendas. Pelo menos o pessoal daqui de Brasília, uma boa parte focava em vendas. Venda de Meu, produto mesmo. venda de produto. Eu entrei inicialmente para vender, só vender. Né? E tinha aquela coisa assim, e que também é uma baita de uma idiotice. Se você vender um perfume por dia, você tira R$ 2.000 de um mês. Se você vender 2 perfumes por dia, 4.000. 3 perfumes, 6.000. Pronto, você vai ganhar mais de qualquer trabalhador de carteira assinada. Né? Se fosse assim, super fácil vender perfume. Não, para vender perfume era bem assim. Faz assim, ó. Assim, assim, assim. Pronto, vendeu. Só borrifar o perfume. Tipo, como assim, né? Eu comecei a abrir a querer dar uma nova chance pro multinível. Multinível. Mas eu tava com aquela coisa assim de, sabe, meio inseguro com o negócio, mas eles falaram, ó, é só você vender todos os produtos que você vai ter o dinheiro de volta, você investir. As pessoas da Rinode eram assim, os líderes, eles eram parecidos com os da Polishop, não? Ou era diferente? Não. Aí eu vou ter que discordar do que o outro rapaz falou, né? Uhum. É uma liderança mais carismática. Né? Eles são mais acessíveis, eles não ficavam, né, nesse negócio de terno e gravata. Né? Era uma coisa bem mais simples. E, assim, eles falavam de outras empresas numa boa, sabe? Eles falavam da Polishop, falavam da Amway, sempre com respeito, né? Como se fosse Bom. uma... Líderes também são diferentes, né? Tem vários tipos de líderes. Sim, Ele deve ter tido a falta de sorte de ter um que não era tão legal. sim. E também tem esse pessoal lá, mas é em menor quantidade. Pelo menos essa foi a minha percepção, entendeu? Eu comecei, paguei o kit top. Ah, outra coisa que eu percebi, que na Renault deles mostravam os ganhos. Pelo menos o meu líder na época, inclusive uma pessoa que eu não guardo ressentimento nenhum, sabe? Ele sempre foi uma pessoa bem respeitosa comigo. Uhum. Inclusive eu falo com ele até hoje, mas ele todo mundo mostrava os ganhos. Né? Assim, o E print do negócio, o print não era do nem print, perfume. eles pegavam o escritório virtual e mostravam, ó, ganhei isso aqui já esse mês. Aí uma vez eu falei, então tem como mostrar o seu extrato bancário? Ele foi lá e mostrou e realmente caiu esse dinheiro. Então, na época, sim, tudo me levava a crer que a Renaudet realmente dava para ganhar dinheiro, era possível. A venda é difícil, né? Porque Você se sentiu assim pressionado ou eles não te pressionaram para comprar bastante produtos e para entrar? Ou foi mais assim relax? foi mais relax. Assim, pelo menos a minha liderança na época não me pressionava em nada. Eles falavam, todo mundo tem seu tempo, quando você quiser começar a trabalhar com rede, você trabalha, mas era uma coisa que eu não queria. Eu preferi ficar no início tentando vender os perfumes de porta em porta, até conseguir algum trocado. Depois de um tempo, eu comecei a ver que não era assim que a coisa funcionava. Você tinha dificuldade para vender os produtos? Depois eu comecei a ter. Eu tinha porque era sempre falava assim, eu conheço, meu filho vende, minha mãe vende, eu vou deixar para comprar com ela. Todo mundo que você conhece compra uma vez para te ajudar, mas depois eles não querem mais comprar. Exatamente. Uhum. Só que aos poucos eu comecei a ter a mesma coisa que eu tinha com a Polishop. Eu comecei a defender incondicionalmente a empresa, sabe? Comecei a entrar em briga de novo. Eu estava sempre lá no Facebook da Rinode, rebatendo quem dizia que era pirâmide. E Mas no seu caso era ainda mais difícil de ver, né? Porque se você está falando que os líderes eram pessoas assim do bem e tal, que não pressionavam, então era mais difícil uhum, perceber que o negócio não era legal. isso, tinha isso, né?
Mas eu comecei a sofrer um certo preconceito lá dentro depois que eu encontrei essa estratégia que me fez ganhar dinheiro por... Eu passei 3 anos lá, eu ganhei dinheiro lá, Uhum. mas foi por essa estratégia que eu vou falar. Só que eu acabei entrando numa dívida, assim, quando eu comprei o kit top, Uhum. R$ 2.200. Quando eu fui vendo, era sempre assim, vou comprar mais para compensar, eu vou cobrir com lucro. Só que quando eu menos percebi, eu estava com uma dívida aí de 12 mil no cartão de crédito. Uau! Isso sem contar o cheque Deixa eu especial. perguntar, quando você estava fazendo a Polishop e a Rinode, você fazia outras coisas também? Tinha outro trabalho ou era só isso? Era só isso, Ah, tá. Então você estava assim, 100%. 100%. Eu não, eu não saí do meu trabalho, graças a Deus. Ainda bem, porque tem gente que largou profissão, largou cargo público para ficar só na Polishop. Aqui também E fazem isso. é meio complicado, né? Porque você você pode se ferrar com isso, mas se você se der bem, vai ser a custa de pessoas se ferrando, Verdade. Uhum. né? Que nem foi meu caso. Eu me endividei, mas alguém ganhou por causa disso e eu perdi. Beleza. Igual você falou E do porteiro lá, né? Tipo, esse tipo de. Eu que sempre falo com o pessoal, tipo, eu perdi, mas eu tô bem, eu ganhava bem, tipo, não me afetou tanto. Eu fico com pena dessas pessoas, tipo o porteiro, que ganha 900 e perdeu. Essas pessoas uhum, que não têm outra renda, que não têm da onde tirar. Então, essas pessoas é que sofrem. E daí o cara lá de cima, né, tá ganhando um monte lá, milhões, à custa desse monte de gente embaixo que não tem condições perdendo. exatamente, exatamente. E sim, eu decidi não mexer com rede por conta disso, porque eu não ia me sentir bem. Eu já sabia como é que funcionava. Eu sempre era, apesar deles serem mais flexíveis, o método de trabalho deles não era bom. Sabe? Era sempre aquela coisa, faz um cartão de crédito de uma loja aí, das C&A, sabe? E paga o kit top e em 3 vezes você tem que vender só 7 perfumes no mês. E eu não queria, eu não conseguia fazer Pior isso. que tem, né? Juros. Exatamente. E assim, eu dei sorte porque eu encontrei uma pessoa que pagou esses 12 mil para mim. Uau, muita sorte. Porque senão hoje essa dívida estaria já em 50 mil, 60 mil, entendeu? É, E depois disso que eu consegui liberar meu cartão de crédito, eu já tinha percebido que era mais tranquilo você ganhar dinheiro vendendo os energéticos da própria empresa, né? Na Polishop eles vendiam o energético, mas não, eles tiravam totalmente o lucro, né? Você vendia pelo preço de custo. Na Renaudet não. Na Renaudet era... deixavam vender pelo preço de custo, que a maioria delas não deixa. Pô, a Polishop ela não deixava vender com lucro. Ah, O gente. pessoal daqui, né? O sistema daqui de Brasília. Ah, tá. Mas na Renaudet, sim. Eu vendia na época era 8, né? E depois subiu para 9, depois para 10. Esse passou a ser o meu negócio. Eu consegui faturar aí, no melhor mês, 5 mil só de venda de energético 3 vezes na semana. E aí assim, eu comecei, a minha crença, né, no negócio, que é o que eles tanto falam, começou a voltar, tá? Pô, esse negócio dá dinheiro mesmo. Até com venda eu estou conseguindo, mas eu não conseguia fazer a rede, né? Eu optei Também. exatamente, não conseguia recrutar mais ninguém. Então eu fiquei lá vendendo na porta dos eventos. E aí foi que começou os problemas, o preconceito, eu comecei a sofrer lá dentro, sabe? Mas Porque qual é o motivo do preconceito? porque eu não fazia rede. Eu não, Ah, eles queriam que você recrutasse. e assim, quem não tinha nada a ver comigo, sabe? Quem não ganhava nada se eu fizesse rede ou não, sabe? Os crosslines. Sempre me falava assim, vai lá para dentro do evento, é lá que você vai ficar milionário. Mas eu sabia que não era assim. Eu já tive essa experiência, eu sabia que não era assim. Tive vários problemas com o sistema daqui de Brasília, né? Eu queria continuar meu negócio, mas eles faziam de tudo para bloquear, né? Então, assim, eles vendiam lá dentro dos eventos. Eu cacei uma briga feia aqui com o pessoal, né? Então, até que eu consegui o meu lugar lá. Depois de um tempo, eu consegui meu lugar, consegui, tipo, fechar um contrato com um sistema daqui de Brasília e comecei a vender lá dentro. E aí meu faturamento começou a aumentar, né? Só que um ano antes, um pouquinho,
faltava um pouquinho menos de um ano para eu decidir sair. Então, assim, eu já estava também de saco cheio, porque eu via que aquilo lá não dava futuro, né? Eu tava meio que chovendo no molhado. Então, assim, eu vi que aquilo lá não ia dar futuro. Então, assim, eu decidi fazer rede de novo, em meados de agosto de 2017. Eu falei com um colega meu, né, que ele, inclusive, tinha entrado na Polishop, e aí, depois ele teve aquela decepção também. Ele foi mais esperto, saiu em 3 meses de lá. Aí você ficou quanto tempo na Polishop? Fiquei um ano. Um ano. Ele foi mais esperto que eu, saiu em 3 meses. Eu também, eu durei só 3 meses na Mary Kay. Acho que nem isso, uns 2 no máximo, ou 3. Ah, outra coisa que eu lembrei agora. Quando eu entrei na RND, eu tirei uma foto, postei no meu Facebook, fazendo aquele solzinho, né? E aí o meu Rubi da Polishop, o meu líder, ele chegou e perguntou: vem cá, quem que te colocou na RND? Aí eu falei: foi fulano. Inclusive era um colega que era da Polishop também. E eu falei assim: olha, eu espero que você não tenha... Eu era inocente, né? Pensando que eles iam com medinho de magoar minha liderança, sabe? Ah, eu falei: olha, eu espero que você não se importe de eu ter saído. Aí, você sabe o que ele falou? Não me importo, não. Eu não perdi nenhum diamante. Eu devo dizer que, infelizmente, a gente não se falava mais, e ele morreu e a gente estava brigado. Ah, que pena. Uma pena que assim, o negócio fez a pessoa se distanciar da outra, né, e morrer brigado. Voltando a Rinode, eu tava assim, já querendo desbloquear, né, essa coisa da rede, de montar equipe e tal. Aí eu tentei, assim, encontrei esse meu amigo, ele saiu da Polishop, aí eu falei: olha, eu precisava de alguém para me ajudar nas vendas no seminário da Rinode. E aí eu fui lá, paguei ele uma diária, e ele decidiu entrar na Rinode. A Rinode é tão fácil de, sabe, não tem esse problema, sabe, de ter que ficar insistindo, né? Pelo menos eu não vi esse problema. Que, assim, o negócio por si só, né, já seduzia e a pessoa queria entrar. E aí eu fiz o cadastro dele. 2 dias depois a gente foi na franquia, né, da Rinodec em Brasília. A gente correu atrás de fazer cartão de crédito da loja, essas coisas tudo, sabe? Eu acabei cometendo a burrice de novo de ser o fiador dele. Então, assim, eu fiz um outro cartão, já estava com o nome limpo de novo. Eu fiz um cartão de crédito, ele fez também, a gente conseguiu pagar R$ 2.200. Aí, nossa, eu fiquei numa empolgação, sabe? Aquela autoestima elevada de novo, de que eu ia ser bem sucedido, que eu ia ser milionário no negócio, sabe? Eu pensava, dessa vez vai. Dessa vez vai, era exatamente isso. Tem uma menina aqui também que fez uma entrevista que ela falava, ela ficou acho que umas 5 empresas, ela saía de uma, aí não dava certo, ia para outra, daí ia para outra, ia para outra, e cada uma que ela entrava, ela falava, dessa vez vai dar certo, dessa vez vai dar certo. Ela disse, depois ela falou, não, eu era viciada no negócio, eu era viciada em multinível, ela não conseguia não fazer multinível. O negócio subiu na cabeça. Exatamente, eu era viciado em Rinode, sabe? Eu gostava de lá, sabe, de ver que, assim, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro, né, como eu estava ganhando na Rinode. Apesar de tudo, eu estava ganhando dinheiro, até que houve uma crise dentro da empresa, né, que começou a sair gente, né? Então, assim, os eventos começaram a se esvaziar e, obviamente, o meu faturamento também. O meu faturamento dependia proporcionalmente do número de pessoas que estavam lá dentro. Não tinha nada a ver com recrutamento até então. Não tinha. Então, eu ganhei um bônus aí de R$ 400 quando eu ativei essa pessoa. Inclusive, eu até cadastrei a minha mãe. Eu acho que ela se cadastrou só por pena mesmo, porque, sinceramente... E aí depois, um mês depois, eu vi que eu tinha feito uma outra burrice, sabe? Que eu tava endividado de novo e o faturamento estava caindo. Ainda fui para a convenção. Ainda assim, eu fui para a convenção. Então, assim, eu estava naquela... Eu estava hipnotizado, apesar de não aceitar que eu estava, sabe? Apesar de eu achar que eu não estava, eu estava. Sim. Entendeu? Todo mundo fica. Exatamente. E depois de um tempo eu vi que eu estava assim, o movimento estava voltando ao normal, né? Até que em 2018 eu tinha conseguido pagar uma parte da dívida, mas outra parte já não estava mais conseguindo, sabe? E a coisa foi diminuindo, 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 até que meus pais eles me convidaram para ser sócio de uma empresa que eles estavam abrindo, de uma loja de roupa, que inclusive ela existe até hoje aqui, só que eu tinha que sair da Rinode.
Aí eles né? deram Eles, não, você inclusive, vai sair. exatamente. Se não sair, não vai ser sócio. Se eu não saísse, minha mãe não pagaria a dívida. Outra dívida que eu tinha feito. Você tem uma noção de como é que tava, sabe? E aí eu saí. Uma parte da dívida foi paga e eu saí. E aí eu pensei Você assim, ficou aliviado? fiquei. Assim, eu não... Quando eu tinha entrado na Renaudet, eu pensei assim, é a última vez que eu dou chance para multinível. Aí eu fiz aquela a nota de desligamento que todo mundo faz quando sai, né? E eu deixei bem claro assim, por favor, não, pessoal dos outros multiníveis, não me chamem, que eu não estou disponível mais. Então, realmente uma coisa que eu queria encerrar. Mas essa nota você fez aonde? No Facebook. Ah, no Face, ok. Você foi corajoso. E, e assim, eu me tornei uma pessoa conhecida lá. Eu me tornei uma pessoa, assim, eu era uma, como é que eles falam, né? Carta marcada, figura carimbada, sabe? Principalmente, né, uma coisa que o pessoal me sacaneava muito, pelo fato de eu ser careca. Então, todo mundo já me via, me reconhecia pela careca de longe, entendeu? Agora eles já vão saber quem você é. Mas não tem problema. Ah, mas o restante das pessoas não vão saber, né? Só mesmo quem tava lá dentro, que pode ser que vai lembrar. Sim, sim. Mas Porque, não, por não incrível tem que pareça, problema. as pessoas de fora, elas dão razão pra gente. Assim, a maioria das pessoas sabem que é uma furada. Só quem tá Uhum. dentro que não vê. Exatamente. E depois de um tempo, eu vi quando eu já tinha saído, eu voltei algumas vezes lá no evento, porque eu deixei um substituto no meu lugar, né? Então, assim, eu ia lá pelo menos para consumir o energético, porque, assim, de fato, É bom. é uma delícia ter o energético dele, sabe? Então, eu ia lá para consumir, mas passou um tempo, eu tava entrando em depressão, sabe? Eu comecei a ver, sabe, o tempo que eu perdi, sabe? Foi quanto tempo? Desde o início da Polishop até você sair da Rinode, foram quantos anos? 4 anos, 4 anos. Uau, só fazendo isso. só fazendo isso. Uf. O máximo que eu fiz foi me formar. Você acha que se seus pais não tivessem falado ou você sai ou você não é sócio, você estava lá ainda ou você teria saído do mesmo jeito? Eu acho que eu teria saído, principalmente porque, pelo que eu fiquei sabendo, depois que eu saí, a coisa piorou muito. O movimento caiu e, assim, a Reino dela está entrando, ela está passando por um retrocesso, sabe? Ela estava vivendo o auge naquele momento. Agora já não tem mais, muita gente já saiu, já existem outras empresas, É que não é então, sustentável, né? Ele sempre. uhum, Eu ia te perguntar que o James tinha falado para mim que tinha um diamante lá na cidade dele, que era um empresário mais assim, né, poderoso, e que tinha virado diamante em 3 meses. E que a pessoa contou para ele que tinha comprado o estoque, né? É igual eles fazem na Mary Kay aqui, coloca um monte de uhum. gente e compra o estoque para todo mundo para chegar nos números lá para virar o diamante. Você ouviu isso também que tem? Sim, isso era uma prática que acontecia muito, né? Inclusive, a Renault, ela é muito mal vista por conta de piramideiros. E os piramideiros todos, sabe? O pessoal que participou de Telex Free, de Bebom, Sim. sabe? Todo mundo foi para lá. Tem um cara aqui, olha, eu realmente não vou poupar ninguém, eu vou citar nome mesmo. Júnior Multinível. Sabe quem é? Não. Depois você procura. Tá. Ele Multinível. Isso. Ele praticamente entrou assim, entendeu? E ele se tornou, até onde eu sei, quando eu saí, ele era imperial. Hoje eu não sei como é que ele tá. E tem vários outros. Tem Fernando Augusto, que também tem fama de piramideiro. O que que dá a fama de piramideiro? Assim, a pessoa conseguir recrutar muita gente, ter uma lábia muito boa, ou ter um status muito alto na empresa? A fama de piramideiro é aquela pessoa que entra numa pirâmide, naquela pirâmide que é a pirâmide mesmo, sabe? Que não tem esses disfarces de marketing multinível. É, a Telex Free era uma aqui que, nossa, teve muitos brasileiros aqui que perderam muito. Sim, Tipo, 10, 20, 30 mil dólares. sim. Assim que acabava, assim que o negócio quebrava, eles já saíam, pulavam para outra, e daqui a pouco pulavam para outra, e de repente chegou naquele dor, A Rinode entendeu? foi o paraíso para todo mundo. Exatamente. E sendo bem sincero, eu não sei se ele realmente ganha isso, mas pelo que eu sei, ele é um cara aquele que gosta de ostentar, sabe? Olha E aqui assim, minha o lado, casa, olha aqui minha casa, olha aqui minha piscina. Nossa. exatamente. Era sempre aquela coisa, o que você tá fazendo aí fora, vem? Aí era sempre aquela coisa que faziam assim, tinha que fazer vídeo assim, sabe? Vem pra cá. Eu falo, você sabia que o carro do dono do Facebook, ele tinha um Acura, que era o preço do meu carro? É Tanto mesmo? que o cara é humilde. O dono do Facebook. A casa dele, na Califórnia, é uma casa, assim, super simples, comparando, né, pelo tanto de dinheiro que ele tem.
Tipo, as pessoas que realmente têm muito dinheiro, eles não ficam mostrando. Eles não têm necessidade. O Warren Buffett, que é o terceiro homem mais rico do mundo, ele tem um carro velho e a filha dele briga com ele pra comprar outro carro, porque ele não compra. Ele fala, não, isso aí tá bom, dirijo do mesmo jeito, gosto. Assim, o negócio, eu sempre falo para as pessoas, quando começa a mostrar muito, é porque tá querendo te dar um golpe. Ou tá querendo que você compre alguma coisa. É manipulação. Pra que eu vou ficar mostrando minha casa, minha piscina? Aqui você não quer ser como eu? Então, compra, faz o curso, sei lá, entra no meu time. É sempre assim. E esse pessoal que tem muito dinheiro, que é milionário, que mesmo assim não fica ostentando, esse sim que tem realmente a mente milionária, né? Que é sobre o livro, né? Os Segredos da Mente Milionária, fala isso. Sim, ele sempre Então, está pensando em investimento. exatamente. Investimentos sérios. Hoje em dia, eu duvido muito que um empresário sério vai recomendar marketing multinível, sabe? Não, aqui todos eles, até os bilionários mesmo, o Bill Ackman, ele falava Eu vi assim, esse documentário. a Herbalife é uma pirâmide. Só não vê quem não quer, é pirâmide. Sempre falava, não entro nisso. Aí teve uma pessoa que mandou uma mensagem pro Mark Cuban também, falando, se tem como você montar uma empresa sem dinheiro, sem cartão, sem empréstimo? Ele falou, não tem. Quem falar isso pra você não tem. Você não vai ficar rico fazendo isso. Não tem como. Você tem que ter um pouco de dinheiro para investir. Tem que ter, sabe? Eles são muito assim diretos e falam a verdade. Agora, quem tá querendo te enganar vai sempre, né? Ele fala, não, tem como você montar uma empresa do zero, sem empréstimo, sem nada, sem dinheiro, sem. Não, isso não existe. Pois é, e nem é a sua empresa, né? Eles adoram falar assim, é a sua empresa. Pelo menos o pessoal da Rino fala, aqui ó, minha empresa. Aí tinha lá sozinho, sabe? Mas a Você tá empresa não fazendo é sua. reforma numa casa alugada. Exatamente. Faz Então, propaganda, fala bem, vende, mas não é nada seu, nem o nome, não é nada seu. pois é. E foi exatamente isso que fez o... Você tá ouvindo latido aí? São meus cachorros que estão aqui Não tem latindo. problema não. Tá. Mas assim, o que você acha para uma pessoa que tá para entrar no negócio assim, e tá prestes a lá pegar um cartão e comprar, sei lá, 2, 3 mil dólares de coisas para vender? O que você fala para essa pessoa? O que você tem de experiência Não, de vida? não faz isso. Não tem problema falar palavrão aqui? Não pode falar. Não faz isso. Você vai se fuder. Não faz isso. Não paga pra ver que é pior. Pior, É né? isso que eu falo. E para encerrar, assim, o que mais que você quer falar de tudo que você passou e que você tinha falado para mim antes, que você tinha visto um lado do ser humano que você não gostou de conhecer? Exatamente esse lado. A pessoa que faz tudo por dinheiro, sabe? A ganância. Não se importa se o outro vai perder pra você ter dinheiro na sua conta, sabe? Passam por cima de qualquer pessoa, né? Estão nem aí para ninguém. Sim. Muito triste. E assim, quando eu vi, eu, de certa forma, fui um responsável por isso, foi quando eu entrei em depressão, sabe? Eu, inclusive, comecei a ter, assim que eu saí da Rinode, eu comecei a ter pensamento de suicídio mesmo, sabe? Eu queria a vergonha que eu estava sentindo, sabe? De ter brigado com o primo, de ter brigado com o tio, sabe? De ter brigado com mãe e pai. Os meus pais, até hoje, jogam na minha cara que eles tiveram que pagar minha dívida. E assim, eu não tiro a razão deles. Mas eu sempre falo, né? As pessoas também são as vítimas, né? Porque eu também entrei em depressão. E várias pessoas entram. Que é isso que eles querem, né? O sistema quer que você se culpe mesmo. Que você, não, foi culpa minha. Aí depois você se culpa, não, mas por que eu fui tão idiota? Por que eu entrei? Não é tão difícil assim você ser enganado. A pessoa que não vê maldade, que não é maliciosa, ela é facilmente enganada. Então é muita gente em depressão mesmo. Inclusive, para você ter uma noção, tem um canal no YouTube que se chama Multinível News. E lá, não sei se você já viu. O James me mandou ele, só que eu não tive tempo de assistir ainda, porque com essa correria da faculdade, ele tinha me mandado também esse Multinível News. Depois você procura, assim, casos da Rinode. Tem, inclusive, Aí agora eu vou entrar num outro ponto. Eu achava que não era, mas no fundo sempre tem. Toda empresa de multinível tem isso. O top 1 da Rinode, o Evandro Viana, ele foi... Eu sempre achei ele um babaca, um arrogante, pra falar a verdade. Tem um vídeo lá no Multinível News do Evandro Viana falando assim, o pessoal da minha equipe tá curtindo coisa de Caio Carneiro, da Dionés, tá todo mundo proibido de curtir qualquer coisa, de qualquer pessoa da outra empresa. O que me venderam, no controle total, o que me venderam era eu vou ser meu chefe, meu próprio chefe. Foi isso que me venderam quando eu entrei na Rinode. Liberdade, né? Liberdade. Pois é. Ele, inclusive, até desdenhou
de algumas deficiências físicas. Ele falou assim, a minha mãe ela tá com uma equipe aqui de surdo e mudo. Ninguém escuta nada. É assim que a sua equipe tem que ser, uma equipe de cego, surdo e mudo. A galera zumbi da Renaudet, tudo lá aplaudindo ele. Tá certo, papai, tá certo. Eles têm um hábito de chamar todo mundo de papai. Eu fiz um vídeo sobre isso também, você assistiu? A Mary Kay também era filhinhas, as recrutadas eram as filhas e as diretoras as mães. Mas você sabia que a pessoa que tá assim super bem na vida, tá super feliz, contente, ela não cai nessas enrascadas. A gente cai quando a gente está numa fase assim de fragilidade. Que eu lembro como eu tava também, eu tinha acabado de me mudar para Atlanta, tinha começado um novo emprego, não estava ganhando tão bem, tipo, tinha tomado de antidepressivo, anti-ansiedade, tava assim. Aí você cai nesse negócio, porque você já tá naquele momento, né, difícil. A maioria das pessoas que entra fala, é mesmo, naquela época eu tava passando por isso, isso, isso. Então eles se aproveitam da sua fragilidade para enganar. Exatamente. E foi isso que eu vi também do lado do ser humano que eu não tinha conhecido, né? De quanto que as pessoas, elas, sabe, o mundo se aproveita mesmo quando você tá fragilizado. As pessoas, ninguém estende a mão de graça, sabe? Só Jesus Cristo fez isso. Verdade. Quando estende a mão é para alguma coisa em troca. E assim, uma coisa que me incomodou muito, e que eles sempre colocaram o nome de Deus, envolveram o nome de Deus no negócio, na Renaudet, sabe? A Polishop nem tanto, mas a Renaudet sim. Mary Kay, inclusive, o nome de Deus é que o Senhor vai abençoar o meu negócio. A própria Mary Kay, ela tinha um slogan também de que o negócio dela era um negócio assim, godly. E assim, depois que eu comecei a ter o hábito de frequentar a igreja, eu vi que Deus está muito longe daquilo. Tá. Pura teologia da prosperidade, basicamente. É o mesmo sistema, o mesmo processo de controle mental, de manipulação. É o mesmo de igrejas fanáticas. Exatamente. Eu acho que o pessoal do multinível ainda é pior do que as igrejas, sabe? Eu tive essa impressão, sabe? Eu hoje tenho que concordar com todo mundo que eu discuti no passado. Eu briguei no passado, sabe? Tava todo mundo certo. Tava todo mundo certo. É uma furada, eles não vão transformar a sua vida, você não vai ganhar nada, vai perder tempo, vai passar raiva, vai criar inimizade, vai encher o saco de todo mundo. Tem até os apelidos, né? Polichato e Rinochato. Eu fui esses dois. Eu não sabia dessa. Pois é. Tem o Herbaloid, né? O Herbaloid. Eu também não sabia. Polichato, Rinochato, Herbaloid. Bom, mas eu acho que a gente falou bastante. Tem mais alguma coisa que você quer complementar? Faz um backup desse vídeo, porque pode acontecer da Renaudet denunciar, ou alguém que eu mencionei o nome, e aí o vídeo vai ser derrubado. Aí, só para acontecer de... Eu acho que o YouTube não tá ligando muito não, porque aqui o que tem de vídeo da Herbalife, da Mary Kay, todas elas, é só o pessoal abrindo o verbo mesmo. E continua. Eu falo isso porque teve uma época, eu não sei se você conhece um vídeo, um canal de humor, acho que é Desconfilados. Sim. Eles fizeram uma paródia, Testemunha de Renaudet. Você viu isso? Não, não vi. Pois é, não é que a Renaudet mandou um processinho lá pra eles por causa disso? Mas eu acho que eles têm mais abrangência, né? São mais famosos e tal. O meu canal é pequeno. Só mesmo quem vai assistir vão ser as pessoas que vão estar procurando especificamente por isso. Pessoas que mexem com multinível. E eu espero, assim, que esse meu depoimento impeça muita gente de acabar do jeito que eu fiquei, sabe? Se você tá se sentindo mal, com fraqueza, é muito mais vantajoso procurar uma terapia, entendeu? Conversar com alguém que você confia, do que entrar nesse tipo de esquema, porque senão você sai pior. E é bom, e as pessoas assistem. O vídeo do James, assim, era um dos que tem mais tempo de visualização, que o YouTube conta tudo, né? As pessoas que clicam e as pessoas que ficam. Então, assim, os vídeos de multinível, eles têm uma visualização muito longa. Geralmente as pessoas ou ficam até o final ou elas assistem muito. Então são pessoas que estão realmente procurando por aquele assunto. Estão procurando, assim, uma resposta. Porque no Brasil, antes dos meus vídeos, eu não tinha achado nenhum ainda que falasse a verdade. Eu já tive vontade até de criar um blog, sabe? Para expor mesmo esse meu depoimento, sabe? Mas eu vi que o seu canal, ele é exatamente o que as pessoas precisam, sabe? Para ter os olhos abertos. Obrigada, que bom. Então não estou exagerando, não. É aquilo mesmo. Não, tá não. Tem gente que fala que eu tô falando pouco ainda. Assim, só quem vai odiar é quem tá lá dentro.
é quem vai, de certa forma, ter o seu bolso mexido, né? É que assim, Vai ser menos isso. que é traficante de drogas não vai te dar apoio se você for para um rehab. Vou parar de usar Exatamente. droga, vou fazer tratamento. Eles não vão gostar, com certeza. Exatamente. Uma comparação meio sórdida. Mas que faz todo sentido. Faz É sentido. basicamente isso é basicamente isso. É uma droga. Mas não some não, a gente mantém contato. Sim, sim. Manter contato e... Tenho poucos amigos no multinível. eu acho que se eu fiz 2, já é muito. Mas brigadão mesmo, e eu adorei. Que nem que eu divida, faça uns 3 vídeos, mas eu vou postar tudo. Não vou cortar nada, eu vou cortar só as interferências mesmo. Vai tudo pro ar. Brigadão por ter entrado em contato. E se você quiser falar mais alguma coisa, depois a gente quiser fazer outro vídeo, fica à vontade. Se tiver mais alguma ideia, valeu mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Beijão, Fábio. Outro.